Bom dia, meus amados, bom dia. Que essa segunda-feira seja extraordinária na sua vida. Dia 22/6, já estamos aqui, né? Iniciando aqui um pouquinho, mais uns segundinhos, aguardando às 6h30 para nós começarmos a nossa oração, a nossa live, o nosso momento de oração já na segunda-feira, para que nós possamos estar na presença de Deus e que essa segunda-feira seja o início de uma semana extremamente abençoada. Vamos lá iniciar pontualmente 6h30, começando agora a nossa segunda-feira na presença de Deus. É sempre muito bom estarmos na presença de Deus, Ele que é o nosso Pai, nosso Criador, nosso orientador. E hoje tem uma palavra maravilhosa desse livro. Para quem não sabe, eu estou acompanhando, né, você que está aqui pela primeira vez, A Viagem do Outro Cristão, é esse livro. Cada dia nós estamos meditando, conversando, na verdade, um bate-papo sobre as minhas experiências a respeito desse livro e também aquilo que Deus tem falado no meu coração através dele. Tem algumas mensagens que eu ainda não tirei desse livro, porque são 183 mensagens, e só que eu tenho esse livro já há uns 3, 4 anos, e muitas vezes elas me saíram, inclusive, repetidas as mesmas mensagens. Por quê? Porque é aquele momento em que eu me coloco em oração e Deus vai suscitar no meu coração qual é a palavra para eu ler. Então eu abro aleatoriamente um número e teve mensagens que nunca saiu, mas também teve mensagens que já se repetiram muitas vezes ao longo desse ano. Então eu tenho elas como confirmação, eu as tenho como confirmação da palavra de Deus, principalmente nos momentos em que eu estou num momento desafiador ou precisando de uma luz acerca de alguma decisão que eu preciso tomar. E então essas palavras vêm ao meu encontro, né, para um direcionamento, alguma coisa nesse sentido. É claro que eu não faço somente esse exercício, eu tenho o hábito de fazer as orações do terço, quando eu consigo, porque o dia a dia corrido eu faço o rosário, que são os 4 terços, faço também o terço da misericórdia, tenho pequenas orações, pequenos exorcismos que eu faço durante o dia, orações assim, mais curtinhas, conversa mesmo com Deus, porque não necessariamente você precisa estar lendo uma oração, falando uma oração decorada. Você, na verdade, precisa estar em oração constante com Deus, na presença dele constantemente, ou seja, desde o momento que eu acordo, eu já entrego o meu dia para ele e digo: Senhor, estou aqui, faz o que for da sua vontade, faça, Senhor, o que é da tua vontade para mim nesse dia, o que é, eis-me aqui, né? Eu aprendi a orar. Bom dia, minha querida Maria José. Então eu aprendi a orar desse jeito, aprendi a rezar desse jeito. Senhor, faz a tua vontade. Nem sempre é fácil, porque você ter obediência a Deus é muito, muito desafiador. Mas vamos lá então para a nossa pequena oração, pequena meditação, e depois nós faremos o nosso bate-papo e nós, através dessa meditação, vamos ver o que Deus fala para nós, para mim, para você hoje, porque essa mensagem também nunca saiu para mim. Olha só, é o número 3 do nosso livro. Consagre-se, a mensagem. Seja obediente à voz interior. Ela o chamará à parte. Ela dedicará sua alma em devoção. Ela lhe oferecerá direção. Mas antes de tudo e acima de qualquer coisa, ela revigorará e iluminará o seu próprio espírito e saturará sua alma de amor divino. Jesus, coisa linda! Estou com você, habitando em seu ser. Você não precisa me buscar em outro lugar, senão no íntimo do seu coração. Vim habitar nele atendendo ao seu próprio convite. Não me deixe fora novamente ignorando-me, mas olhe para dentro e saiba que o que lhe dou para compartilhar aos outros certamente não será ministrado por você mesmo, mas por meio do derramar do meu espírito a partir de sua moradia em você. Ele lhe moverá por meio de você e falará por seu intermédio, e você ficará maravilhado com o que ele falará. Tão somente entregue-se, consagre-se. Ele é a sua vitória. Gente, olha
a palavra de Deus nesse momento, como eu disse, eu nunca tinha tirado essa palavra no livro. Mas primeiro, a obediência. Eu tinha acabado de falar da obediência. A obediência é a voz de Deus. A obediência daquela pequena vozinha interior que às vezes nós ouvimos, mas assim, acho que não deve ser de Deus, não? E a gente deixa passar, porque talvez seja uma voz que nos impulsiona a fazer algo que nós humanamente não queremos. Então, ser obediente à palavra de Deus, primeira coisa que me traz para mim, tá? Isso aqui você pode talvez tirar uma outra conclusão, mas é a importância da obediência, assim como a Virgem Maria foi obediente no seu sim, né? Momento de calar, momento de falar. Então, a obediência é a importância, Deus se agrada muito. E essa voz interior, o que me fala também? A gente pede muito para que Deus fale conosco. Eu mesmo sou uma pessoa que peço muito. Peço mesmo, Senhor, fala comigo, falo porque é desafiador no mundo de hoje, com tantas vozes, você ouvir a sua voz interior, primeiro se você não estiver em silêncio. Porque o mundo te traz tantas vozes, tantas coisas ruins, e talvez se você não estiver em conexão, aquela conexão que eu sempre falo, que nós temos que estar em conexão com Deus, nós temos que ter uma intimidade, uma vida de oração com Deus, você não vai ouvir a voz de Deus no meio desse turbilhão de vozes do mundo. Então a primeira coisa também isso. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, fala comigo. E nós pedimos a Deus também, vem ficar comigo, fala comigo. Pedimos dons para ajudar as pessoas. E Deus dá, Deus concede, porque Ele é generosíssimo. Só que o que acontece, e eu estou falando agora de mim, eu não ouvia. Eu pedia, a voz, né? Senhor, fala comigo. Deus quase que gritava e eu não ouvia a voz dele. Por quê? Pelos nossos medos, as nossas misérias, você fala assim, não, Deus não vai falar comigo. Deus vai, né? Porque você acredita que Deus vai falar com outras pessoas, que Deus vai usar a boca de outras pessoas. E aí você vê grandes pregadores, pessoas com dons maravilhosos, e qual que foi a diferença entre eles e nós, né? E talvez você que esteja aqui. Eu não sei se você é um grande pregador, se você é uma pessoa que Deus colocou muitos dons para você e você já os está utilizando. Só que olha só, se eu não estiver atenta para a voz de Deus, se eu não estiver em silêncio, se eu não estiver conectada, se eu não tiver intimidade com Deus, primeiro, não vou ouvir a voz dele. Segundo, se eu não tiver me colocado a caminho, se eu não tiver me colocado na presença de Deus para ser usada por Ele e verdadeiramente ser usada naquilo que eu quero e aquilo que eu não quero, Ele vai falar e você vai desobedecer e falar assim, deixa lá, né? Não é Deus que está querendo, não. Porque, gente, quando Deus me suscitou no coração para eu fazer essas lives, eu pedi confirmação, porque, primeiro, tem que ser a voz de Deus. Eu não quero fazer por mim, quero fazer por Ele, amando dEle, ao comando dEle. Só que eu não me sentia capacitada para isso. E o inimigo, ele começa a suscitar no teu coração, não, você não vai dar conta, você entende? Não vai ter muita gente assistindo, não tem problema. E quando eu coloquei, gravei o primeiro vídeo para falar dessas lives, eu falei, se tiver uma pessoa, eu vou falar para uma pessoa. Se não tiver ninguém, eu vou falar, mas Deus vai chegar no coração dessas pessoas. Por isso eu estou deixando gravado no IGTV, porque quem não assistir ao vivo pode assistir depois. Mas eu não sei o momento que Deus quer falar com você. Talvez seja no despertar, seja de madrugadinha. Talvez o teu maior desafio nesse momento seja acordar de manhãzinha, 6 horas da manhã, 5 e pouco, e vir ouvir a palavra de Deus logo no começo do teu dia. Porque talvez o efeito dessa palavra não vai ser o mesmo se você ouvir amanhã, se você ouvir outro dia. Porque Deus quer falar com você hoje, é no seu coração hoje. O momento de Deus é hoje. Talvez alguma coisa que você tenha pedido, o momento de Deus te atender vai ser um outro, mas talvez Deus queira falar com você exatamente hoje, para tocar o teu coração. Gente, é importantíssimo essa palavra hoje, tem tanta coisa para dizer. E nós, como eu estava dizendo, nós pedimos dons. Senhor, me capacita, Deus já colocou dons no teu coração, você já é uma pessoa com dons absurdos. Gente, Deus não dá dons só para alguns, é para todos. Só que eu tenho alguns dons, você tem outros diferentes. Então, a cada um Deus dá um ministério. E não é melhor e nem pior. É conforme aquilo que Ele colocou. Eu não sei quais são os critérios de Deus para nos dar dons. Às vezes você vê uma pessoa simples, você fala, gente, a pessoa tem um poder de oração
Mas, gente, dons não é só aquele que fala em línguas. Não é só aquele que impõe a mão e traz, né? De repente, Deus traz através dele uma cura e uma libertação. A primeira cura e libertação que acontece é quando você se converte, quando você deixa Deus falar o teu coração. Então, a maior cura e libertação, e para nós que somos católicos, eu falo nós porque eu sou cristã e católica, mas independente de religião, na nossa religião, nós temos a confissão e a comunhão, que é a maior cura e libertação, o maior exorcismo que existe. O inimigo não resiste. Gente, a Eucaristia, corpo e sangue de Cristo, mas eu tenho que estar com a confissão em dia também. Padre Pio, que eu sou apaixonada também por Padre Pio, um santo relativamente novo dos nossos tempos, o dom dele, o carisma dele é promover cura, libertação e exorcismo. Um santo que era um sacerdote exorcista. O filme dele é fantástico, se vocês puderem assistir, quem não assistiu, assista, porque é extraordinária a luta dele, o combate dele contra o demônio todos os dias, era absurdo. Mas o carisma dele maior era a cura e libertação através da confissão e da Sagrada Eucaristia. No momento da celebração da Santa Missa aconteciam milagres absurdos. Então o maior milagre do Padre Pio não foi ser estigmatizado, ele ter o dom da bilocação, ele podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, ele tinha dons de visão, mas era ser usado por Deus para que as libertações acontecessem durante a confissão e a Eucaristia, a comunhão. Então Deus vai te dar dons e Deus te deu. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo tem dons maravilhosos. Eu tenho absoluta certeza. Só que quais os dons que Deus te deu que você não está desenvolvendo? Porque os nossos dons são como músculos. Nós temos que desenvolver. E se eu não desenvolvo os meus dons, eu estou pedindo a Deus, Deus já deu. O ano passado eu estava trabalhando no Método CIS e tinha um pastor fazendo oração. Eu estava trabalhando numa gôndola lá do Geração de Riqueza e tinha um pastor. E eu conversando com ele, né, numa conversa com ele, eu falei, pastor, eu peço a Deus que ele me fale, mas eu queria, ele tem que falar, olha só a ignorância dessa pessoa que está aqui falando para vocês. Gente, a minha ignorância mesmo, sabe? Eu falei com esse pastor, uma pessoa extraordinária. Eu comentei com ele, falei, pastor, eu quero tanto que Deus fale comigo, mas assim, eu peço para ele falar assim, fala, né? Dá uma luz, mas dá um holofote, porque eu sou uma pessoa que eu preciso chegar. Olha só, ele naquela sabedoria, ele falou assim, Anice, se Deus falar com você, te mostrar uma luz muito grande, um holofote, ainda ele usou assim, um sinal do Batman, todo mundo vai ver. E o que ele tem para falar para você é só para você. Gente, aquilo me arrebentou. Por quê? Porque eu, na minha ignorância, na minha miséria humana, eu queria que Deus falasse assim, né? Trovões e tal, filha, barará. Que é isso que a gente imagina, né? Pelo menos eu imagino assim, não sei você, tá? Mas eu falava assim, eu quero que Deus me mostre grandes sinais. E o pastor vem e me fala, se ele mostrar o sinal do Batman no céu, todo mundo vai ver. E o que Deus tem que falar para você é só para você, no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus. E eu já tinha ouvido coisa semelhante nesse sentido de que eu tenho que estar em intimidade com Deus. Então, aí eu percebi, né, porque aí Deus não foi mais claro que isso, impossível, eu percebi que eu estava fazendo oração barulhenta. Ou seja, eu estava em louvores, não que Deus não mereça. Mas era momento, eu já estive muita época em missa da renovação carismática, vou, ainda gosto, mas assim, agora era o meu momento de eu ir para águas mais profundas. Era meu momento de eu entrar numa intimidade maior com Deus. E eu não precisaria de todo esse estardalhaço, porque Deus ia falar através de palavras simples. E quantas vezes, gente, que eu peguei esse mesmo livro e Deus já tinha falado comigo e eu não tinha prestado atenção. Aí o que ele fez? Repetiu a palavra. Eu tenho palavras aqui que eu tirei 3, 4 vezes. Eu tenho palavras aqui que eu tirei. Olha, tem uma aqui que Deus me disse, é a 98. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E onde eu estou na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Abri aqui agora aleatoriamente. Espere surpresas. Deus falou comigo nessa palavra dia 12/12/2018.
e depois ele foi me repetindo, que eu anotei mais algumas datas aqui, depois em 2019. E ele disse para mim, seja obediente, eu tenho um ministério para você. Nessa palavra, vai chegar o momento de eu ler ela toda, e aí eu vou falar novamente com vocês. Lá já em 2018, Deus já vinha falando que tinha um ministério para mim, só que a pessoa aqui, ignorante, que não estava em conexão com Deus como eu devia estar, que não estava nessa intimidade com Deus, não ouvi. Não ouvi. Ou ouvi, fiz de conta que não ouvi, achei que não era merecedora. E Deus veio me colocando, em 2018 foi dezembro, já em dezembro, Deus me preparou para eu ir na peregrinação com Pedro Siqueira, que aconteceria em março. E lá ele me deu momentos de intimidade com Deus, e ele me deu muitos caramelos, como Frei Juan Antônio Esperrel, que é orientador espiritual do Pedro Siqueira, diz, né? Deus deu os caramelos para mim, inclusive do Milagre do Sol que eu vi. Não foi só eu, tá, gente? Foi muitas pessoas que estavam na peregrinação. Fora outras coisas, sabe? Não foi, esse foi assim um visível, mas aquilo que Deus colocou no meu coração, invisível, o que eu senti, eu não sei descrever para vocês. No Santuário de Lourdes, enfim. Mas Deus vai falar com você e comigo na intimidade da nossa casa aqui. Eu não preciso ir lá para um santuário. É que Deus falou assim, vou dar para essa criatura, porque a criatura que era muito, muito pobre, muito miserável, e acho que ele falou assim, eu vou dar esses benditos holofotes para essa criatura, porque senão ela não vai enxergar. Então, apesar de eu ser uma pessoa que eu sempre vivi dentro da igreja, Deus estava quase que me falando que ser humano, né? E eu ali com uma avestruz enfiada com a cabeça dentro da terra, não querendo ver o que Deus tinha para mim, não querendo tirar as minhas mazelas. E Deus é tão generoso comigo, e Ele é com você, gente. Eu tô citando muito o meu exemplo, porque eu não posso falar de exemplo de vida de outras pessoas, tá? Porque eu não posso entrar na intimidade de outras pessoas. Eu tenho aqui muitos coaches que têm uma espiritualidade muito desenvolvida, mas eu não posso, né, falar delas, eu tenho que falar de mim. Eu não tenho essa autorização de falar delas. Mas eu preciso desenvolver. E essa palavra de hoje fala, seja obediente à pequena voz interior que você tem. Gente, você tem uma voz interior que fala e você sabe distinguir quando é de Deus ou não. Nisso eu não sei. Então se coloque em oração porque Deus vai falar de novo. Pede confirmação, seja São Tomé, mas seja. Seja São Tomé, eu sou São Tomé. Eu falo, Deus, eu sou São Tomé, eu vou fazer o que? Eu sou igual a São Tomé. Eu preciso de confirmação para que eu entenda o que o Senhor quer dizer para mim. Por quê? Porque o meu medo é que Deus não faça? Não. O meu medo é eu ouvir uma outra voz que não seja de Deus. Então eu preciso da confirmação dele. Eu tenho que ter uma confirmação para que eu, de fato, faça aquilo que é vontade de Deus e não a minha vontade, porque a minha vontade humana é muito grande. E o inimigo trabalha nela, trabalha naquilo que eu tenho de dificuldade, de limitação. Então, Senhor, me confirma. E eu peço, manda anjo. E Deus fala por boca de outras pessoas e Deus confirma, como confirmou com esse pastor que estava lá. Então, gente, olha só a importância dessa palavra. Seja obediente à voz de Deus. Peça para Ele, Senhor, fala comigo, mas você esteja preparado para ouvir. E quando você vai ouvir a Deus? Nas pequenas coisas. Esteja atento, atento, atento. Porque o barulho do dia a dia nos leva para outros caminhos que não na intimidade com Deus. Então, às vezes você vê, hoje, né, eu ainda estou treinando, estou desenvolvendo esses dons. Pensa, meu Deus, só quem me dera que eu já fosse, né, extremamente espiritualizado como Deus quer que eu seja. Mas às vezes você tem que estar atento. Você está em algum lugar, a pessoa fala alguma coisa, você, opa, isso é para mim. Você vai numa celebração, ou num culto, né, na celebração da Santa Missa, ou num culto para você que é evangélico, o pastor vai falar, Deus vai falar, esteja atento. Mas aí o que humanamente a gente quer? Eu só quero a parte boa. A hora que Deus fala, vai para águas mais profundas, você fala, vai dar trabalho, vou ter que fazer isso. Porque realmente, gente, não é fácil. Não é fácil seguir a Deus, mas é bom demais. Gente, ontem à tarde, eu estava muito cansada. Como vocês sabem, eu estou organizando aqui a casa, essa casa que eu mudei, que Deus preparou, que foi um negócio. Isso aqui não existe, isso aqui é só de Deus. Aonde eu estou morando, nas condições que eu estou morando, é só por Deus. Não existe, é um milagre isso aqui, né? Enfim. Mas o que acontece?
Eu falei, não vou trabalhar, vou à missa e vou descansar, porque já tem aí 20 e poucos dias que eu vinha só trabalhando aqui, trabalhando em casa, botando em ordem as coisas. Só que aí, né, não dei conta, comecei a fazer. Chegou no final da tarde, eu estava muito cansada. Eu tinha feito algumas orações. Quando foi por volta das 7 e pouco, eu comecei a ouvir mais algumas orações, coloquei uma música maravilhosa, depois que eu tomei um banho, descansei, deitei. Gente, eu deitei aqui no sofá da minha sala. Falei, Jesus, o Senhor é tremendo. Que casa é essa que eu estou morando? Isso aqui é teu, isso aqui não é meu, isso aqui, por minhas próprias condições, hoje não teria. Então esse momento foi de intimidade com Deus. Eu coloquei uma música e comecei a agradecer e louvar, Senhor, o Senhor é tremendo. Gente, eu tenho um desafio todos os dias. Eu sou provedora da casa. Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, né? Eu poderia estar reclamando, eu falei, louvado seja Deus por isso. E aquele momento foi tão extraordinário que eu não tenho como descrever para vocês. Vocês têm que fazer isso para vocês experimentar, experienciar isso. E aí, fiquei lá um momento, depois, né, fiz um chazinho, tomei, voltei aqui e terminei, passei umas mensagens pro pessoal, publiquei algumas coisas, aí fui fazer a minha oração do terço. E aí achei uma mensagem do Pedro Siqueira, que eu inclusive publiquei, passei para nossa amiga Maria José, que está aqui, porque eu sei que ela é fã do Pedro Siqueira. Estou vendo aqui a hora, tá, gente, para não ultrapassar. E aí, gente, tirei uma mensagem do Pedro que eu não tinha conseguido ouvir há uns dias atrás. Foi no momento certo. Está lá no meu Facebook, coloquei uma oração maravilhosa que ele faz ao final. Ele fala sobre Abraão. E depois ele fala, ao final faz uma oração belíssima, porque Pedro é muito ungido. Pedro Eduardo, ele é uma pessoa de Deus. Se vocês não conhecem, procurem saber, gente, porque é extraordinário. Inclusive tem uma live dele com o orientador espiritual dele que foi fantástica. Frei Juan Antônio é assim, extraordinário também, uma pessoa, uma figura, né, única, vamos dizer assim. Então, ouça a palavra de Deus. Ouça Deus falar com você na intimidade. Gente, não é só Pedro Siqueira que tem dons, não. Ele tem dons maravilhosos, mas você também tem os seus. E você não precisa esperar um público. Eu vou falar quando, né, tiver 300 pessoas, 1000 pessoas, 10 mil pessoas. Não, não de jeito nenhum. Você pode falar para a tua família, você pode ser boca de Deus. Eu sei que é desafiador você ser profeta na sua família. Eu sei. O evangelho de ontem foi isso, né? Ser profeta. O evangelho de ontem não. Ontem foi da Bíblia orante, do estudo orante que eu faço aqui da palavra. Saiu isso, Lucas, né? Que Jesus foi para a cidade dele e lá não foi muito aceito. Pois é. Mas não insista. Você não quer ir para o céu e quer levar junto outras pessoas da sua família? Pois é, insista. É desafiador? É, meu Deus. Meu Deus, como é desafiador você falar para os seus. As pessoas não te entendem. Em casa eu era chamada de freirinha. Em casa eu era chamada de, lá vem a Anice de novo. É assim mesmo. Mas se vai agradar a Deus, né? Então eu não estou aqui para agradar os homens, eu estou aqui para agradar a Deus. Então, eu preciso ser boca de Deus e o dom teu é diferente do meu. Talvez você tenha dons muito maiores, muito mais desenvolvidos, muito melhores. Melhores não, porque não existe dom maior e melhor, mas assim, que pode ser muito mais utilizado para levar muitas outras pessoas ao convívio de Deus e você não está utilizando. Gente, que tempo que nós estamos vivendo agora da pandemia, que graças a Deus está sendo utilizado os meios de comunicação para isso. Olha só, você alcança o coração de outras pessoas. Nisso, mas eu não tenho dom. Fala, grava, desgrava, regrava e fala e manda uma mensagem. Sentiu no coração que é para mandar? Mande para umas pessoas. Sabe, talvez naquele dia a única palavra que a pessoa ouviu, uma palavra de conforto, uma palavra que vai fazer com que ela se converta, foi da tua boca. Então que você seja a boca de Deus. Olha só que mensagem, vou pegar novamente. Eu tenho uma dificuldade para chegar para perto, gente. Então põe o óculos e tira o óculos, que é uma coisa. Estou com você, habitando em seu ser. Você não precisa me buscar em outro lugar, senão no íntimo do seu coração.
Eu vim habitar nele atendendo o seu próprio convite. Quer dizer, quantas vezes você convidou Deus para vir morar com você? Quantas vezes você convidou a Deus para ficar com você? Senhor, fala comigo, fica comigo, me usa, usa-me, Senhor. E Deus está querendo te usar e você não está permitindo pela sua arrogância, pela sua ignorância, né? De não, acho que Deus não vai falar comigo. Deus vai falar, Deus fala comigo, com você, Deus fala... Gente, da mesma forma que Deus fala com o Papa e falou com os santos, você acha que se todas as pessoas que se tornaram santos não tivessem ouvido a palavra de Deus e deixado calar no seu coração porque achava que era miserável, se essa pessoa não tivesse aceitado o convite de Deus, ela teria se tornado santa? Se você olhar, repito o que eu falei na primeira live, se você olhar a vida dos santos, eram miseráveis pecadores. Deus chama os pecadores, gente, olha que felicidade. Eu fiquei tão feliz quando eu pensei, porque eu nunca tinha pensado nisso. Depois um dia eu falei assim, gente, Deus chama os piores. Então eu tô dentro. Por quê? Porque eu me achava, né, um horror. Então eu falei assim, gente, Deus chama os ruins mesmo, né? Porque os bons já estão salvos. Deus vai chamar quem é miserável. E olha, e aí o que ele faz quando ele te chama e que você aceita, tá? Porque ele vai te chamar, mas você também é quem tem que aceitar. Deus não vai invadir. Aí ele vai começar a te transformar. Aí ele vai começar a te usar e te transformar e cada vez mais, gente. E é tão bom quando a gente é boca de Deus. E teve uma palavra aqui, ó, isso aqui, ó, que me comoveu agora porque eu não tinha visto essa mensagem ainda. Ele se moverá por meio de você e falará por seu intermédio. E você ficar maravilhado com o que ele falará. Às vezes eu sou muito desenvolta para falar. E ultimamente eu tenho hábito de faço as minhas lives e revejo para falar, meu Deus, onde eu posso melhorar e tal. Tem coisa que eu falo, gente, como que isso saiu da minha boca? E olha o que Deus vem falar, você ficar maravilhado com o que ele fará. Ele se moverá por meio de você. E ele fala aqui, o que será ministrado não será por você mesmo, mas por meio do derrame do meu espírito. Então, assim, às vezes eu olho o que eu falei e falo, gente, mas isso não fui eu, não foi mesmo, porque foi o Espírito Santo que conduziu. Essa live que eu estou fazendo aqui, o que eu faço? Eu me coloco em oração e depois leio a mensagem aqui para vocês. Eu não estudo antes, tá? E não é desleixo. Por quê? Porque se eu estudar e eu começar a me dedicar, querer incrementar, fazer as coisas muito bonitas do meu jeito, na minha visão, pode ser que eu esteja impedindo a Deus falar. Então, a hora que eu vou lendo a mensagem, hoje, a hora que eu leio essa mensagem, isso tocou no meu coração, é aí que o Espírito Santo vai agir em mim. É claro que se fosse uma aula, alguma coisa, eu teria que preparar o material antes. Mas aqui, desde o princípio, eu senti que Deus queria me usar, simplesmente. Então, se alguma coisa tocou o seu coração, com certeza não fui eu. Eu só estou sendo instrumento de Deus. É Ele que está falando diretamente para você, mas Ele está usando alguém, né? Porque Ele tem que ter alguém, tem que ter um canal de graça, como aquele pastor que falou para mim aquele dia, como tantas vezes eu fui na missa e o padre falou, ontem o padre falou algumas coisas que eu falei, meu Deus, é tudo para mim isso aí. Então você tem que estar atento. Você não tem que ir na celebração da Santa Missa ficar preocupado com a pessoa do lado, se concentra, se conecta com Deus, né? Fique ali no momento de intimidade, para o inimigo não roubar a graça. O inimigo não roubar a graça de você. Porque é importantíssimo você estar em intimidade com Deus. Então, se eu começasse a ler essas mensagens aqui, pensando em falar bonito, em trazer uma linguagem bonita para atingir o seu coração, talvez não atingisse, porque Deus não ia estar nessa minha fala. Então, eu peço, Senhor, usa-me, e coloquei à minha disposição. Então, essa mensagem também, olha, gente, as três, eu li uma na quinta, uma na sexta e nenhuma dessas três tinha saído para mim ainda até hoje. E eu já estou vendo aqui que a quarta, que é amanhã, pode ver que não tem nenhuma anotação minha aqui, também eu não li. Então é surpresa para mim também, então Deus fala comigo também. Então o momento que eu estou falando com vocês, Deus está me tocando também, reverberando aquilo que eu talvez não tenha ouvido e Ele falou de outra maneira por meio de outra pessoa. Então, eu preciso dessa intimidade diária com Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Do que nós podemos trazer aqui dessa mensagem. Peça para Deus falar com você.
mas ouça, esteja atento para ouvir. Peça, Senhor, me mostra os dons que eu tenho, desenvolve em mim esses dons, me coloca pessoas no caminho, que meu anjo da guarda me ajude, coloque anjos ministeriais para me ajudar a desenvolver toda essa potência que o Senhor colocou em mim, porque colocou. E agora eu entro na sessão, na parte do coaching, gente. Deus, através do coaching, me tirou tanta cegueira, tanta limitação que eu tinha, tanta miséria que eu tinha, que o inimigo estava trabalhando em mim para eu não desenvolver o que eu tinha, os dons que Deus tinha me dado. E eu quebrei, né, muitas coisas através das ferramentas do coaching, porque as limitações, a miséria, porque o inimigo ele quer mostrar que você é miserável, nem indigno de estar na presença de Deus. E era isso que eu falei na outra live. Quem não assistiu, assista, porque eu não me sentia digna de estar na presença de Deus nem para pedir. E quando eu pedi, eu não acreditava que Deus me daria, por quê? Porque era o trabalho do inimigo falando para você, você não merece. Aí eu comecei a ver os santos. Eu não estou me comparando aos santos, estou me comparando aos santos antes deles serem santos, na miséria que sou eu e na miséria que eles foram. E aí agora eu tenho a pretensão, se eles conseguiram, eu também consigo, com a graça de Deus, não pelas minhas forças, mas pela graça de Deus. Então, Senhor, usa-me, trabalha em mim. Né? Faz esse barro, um vaso novo, para que eu possa trabalhar no ministério que o Senhor quer e não no que eu quero. Que o Senhor cresça e eu diminua. Mas ouça a palavra de Deus e coloque no teu coração, essa parte é para mim. Deus, me faz enxergar aquilo que eu não estou vendo, me faz escutar ainda o que eu não estou ouvindo. Por favor, Senhor. E Ele vai, com o Espírito dEle, esse Espírito vai se mover em você e você pode fazer grandes coisas. Não deixa a sua missão morrer sem nem começar. Porque talvez Deus está aí, ó, cutucando você e você falando, não, né? Porque dá preguiça, gente. Servir a Deus não é fácil, não. Não é fácil, mas é tão maravilhoso, é tão reconfortante. É uma paz, aquilo que eu falei ontem, a hora que eu deitei, a paz que eu senti, gente. E não é que não tenha desafio, tenho muitos, mas a paz que eu senti não tem preço. Pessoal, passando das 7 horas, amanhã nós estaremos aqui às 6h30 novamente. Convide mais pessoas para estar aqui, se isso está sendo bom para você. Eu não sei, eu já disse, eu não sou teóloga, não sou estudiosa da palavra, não sou. Mas Deus suscitou isso no meu coração para que eu fizesse esse momento de oração, iniciando o dia, talvez até para me curar, e não para te ajudar só. Talvez é para eu ter mais intimidade com Ele. Então, em obediência, estou aqui, porque eu preciso muito de Deus, muito. Então, se for bom para você, convide mais pessoas. Assista lá no IGTV também, para que outras pessoas, né, mande para outras pessoas, fale para outras pessoas, divulguem. E também uma pessoa que eu sigo, que eu falo sempre, é o Pedro Siqueira, uma pessoa de uma unção extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Faço estudorante da palavra também, Padre Roger Araújo. Mas, gente, nós precisamos estar em conexão com Deus. Ô, Maria José, obrigada. Frei Juan, né? Você colocou ali a Pedro Siqueira. Nossa, fantástica a live dele. Extraordinário. Eles falam, inclusive, do exorcismo, que eu já sabia, Pedro já tinha contado, mas eles falam mais detalhadamente do exorcismo que Frei Juan fez. É extraordinário. São pessoas muito, né? Que estão num outro nível. Eu estou aqui gatinhando. Mas, assim, Deus usa de todos. E Deus vai usar de você onde você estiver. E a minha oração de hoje é para que Deus abra o seu coração, mas que você dê a chave a Ele, ou então você abra por dentro do seu coração para que você seja extremamente usado, onde você estiver. Que o Espírito Santo te conduza, que a Virgem Maria te proteja, que a unção de Deus seja derramada sobre você abundantemente, para que os seus dons sejam desenvolvidos, aonde você estiver, e que você diga sim como Maria, porque se não fosse pelo sim dela, nós não teríamos nosso Salvador. Então que o seu sim só você vai dar. E se você não disser o seu sim,
você está impedindo a graça de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, que o Espírito Santo te conduza hoje, que você seja tocada, assim, tocado ou tocada, né? Estou falando para mais pessoas, que seja tocado pelo Espírito Santo e que você desenvolva com ousadia, porque filho de Deus é ousado, tá? É aquela coisa, seja quente ou frio, morno eu te vomito. Então que você seja quente, um fervor do Espírito Santo, que ele entre em você assim e espalhe faíscas de fogo por onde você passar, fogo do Espírito Santo, que queima, que arde, que faça com que o teu coração inflame e também inflame o coração de outro. Não apague essa fagulha que está em você. Foi pelo Pedro que nós nos conectamos ainda mais, né? Foi, Maria José, você vê que um Deus é extraordinário. Conheci Pedro Siqueira na peregrinação. Maria José esteve na noite de autógrafos dele aí em Curitiba e nós começamos a trocar figurinha, falar do Pedro Siqueira. Você vê como que Deus... E eu conheci a Maria José lá dos cursos da Febracis. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Qual o propósito de Deus na sua vida? Ah, gente, Deus é bom o tempo todo. Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. E amanhã, às 6h30, estaremos aqui. Gente, eu vou finalizar, senão eu fico falando muito, né? E acho que já deu. Já foi suficiente por hoje. Deus te abençoe. Um grande beijo, paz e bem para vocês. Obrigada mesmo. Que Deus retribua todo esse carinho. Beijos.